Boa tarde, queridos. Hoje é dia 16 de maio, domingo, e eu tô aqui com as dicas do céu da semana, trazendo para vocês essas conversas celestes, para que vocês já possam se organizar a partir dessas influências aí durante essa semana. Bom, essa semana é uma semana, eu sempre digo, né, gente, uma semana especial, mas toda semana ela tem alguma influência que é mais forte, né, sempre é especial. Então, assim, eu vou começar falando no dia de hoje, domingo, já com extensão para amanhã, então dia 16 e 17, uma conversa interessante entre o Sol e o planeta Plutão. Então nós estamos aí com o Sol no finalzinho do signo de Touro, né? Touro que é esse signo, né, fixo que nos traz a busca pelo conforto, pela estabilidade, pela segurança, numa conversa com Plutão em Capricórnio. Então pode ser que entre hoje e amanhã a gente possa refletir um pouco do quanto nós nos sacrificamos, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se esforça para obter aquilo que a gente tem, né? Para construir, né? Para ter uma casa, para ter um carro. E aí algumas pessoas fazem uma cisão, algumas pessoas criam uma divisão entre o plano espiritual e o material. Então, vou começar falando um pouquinho disso para ver se a gente aproveita esse aspecto para observar sobre isso, né? O quanto a gente procura escolher uma coisa e aí nega a outra parte, né? Quando o nosso desafio, na verdade, é colocar, é unir essas duas pontas, porque não existe, né, uma vida espiritual separada do plano material, né? Nós, enquanto encarnados aqui, né, nesse planeta, nesse momento, nós temos que valorizar o nosso corpo, nós temos que valorizar, né, o alimento para que ele seja melhor, né, para que a gente tenha, né, como muitos mestres falam, né, que o nosso corpo é o templo da nossa alma. Então, quando a gente nega uma parte, a gente fica com os carimbos, né, e colocando assim, como se fosse uma coisa feia, errada, a gente ir atrás, né, de ter uma vida boa, uma vida confortável, né, uma vida abundante. Então, na verdade, o lado espiritual unido ao lado material é quando a gente observa de que forma nós vamos buscar isso, que valor a gente dá, que medida a gente tem. Então, é através do plano material que a gente tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente já tem consciência. Então, hoje e amanhã, nessa conversa entre Sol e Plutão, procure refletir como a gente está botando na prática, ancorando, como a gente está lidando com o nosso plano material, que peso cada coisa tem, mas a gente não precisa negar uma coisa para ter outra, a gente não precisa ser um ser somente espiritual negando o plano material. É a forma como a gente faz, é o valor que a gente dá e tudo a gente pode tornar e é sagrado na nossa vida, né? O alimento que vem de algum lugar, a casa que a gente conseguiu, batalhou para ter. Então, tudo isso é sagrado, né? E quando a gente aprende a abençoar, a agradecer tudo que nós temos, a gente está tornando aquilo. A gente não precisou passar por cima de ninguém, a gente não entrou numa competição, a gente simplesmente trabalhou para construir aquilo, valorizou quem estava do nosso lado, quem trabalhou junto com a gente. Então, tudo isso, né? Quando a gente abençoa, a gente torna aquilo sagrado e a gente não faz essa cisão, essa separação do plano material do espiritual. Então, é através desse corpo que eu tenho a possibilidade de colocar em prática aquilo que eu já tenho consciência. Então, vamos começar conversando a partir desse aspecto, que eu acho que é um aspecto de arrancada já bem forte, para que a gente se prepare para essa lua crescente que vai acontecer aí na quarta-feira. É uma lua crescente bem desafiadora aí no dia 19, lembrando que lua crescente sempre é uma quadratura entre Sol e Lua, né? Então é quando a gente é testado, né, para ver o quanto nós vamos persistir nas escolhas que foram feitas na Lua Nova, né? Nós ainda estamos, né, na Lua Nova, então a gente ainda pode estar buscando as sementes, os melhores projetos para colocar em prática. E lá na quarta-feira, então, nós vamos ter essa quadratura que vai acontecer no grau 29, que é um grau polêmico, né? Na astrologia, alguns astrólogos dizem que o grau 29 é um grau destrutivo,
né? É um grau complicado ali, porque ele nos torna inseguros na hora de lidar com algumas decisões, mas como para mim, né, na minha forma de lidar com as coisas, né, tudo é aprendizado, eu vejo esse grau 29, que imediatamente depois dele começa o zero do outro signo. Então, nós vamos ter o grau 29 da Lua, né, no signo de Leão, e o grau 29 do Touro. Então, é um bom momento para a gente olhar o nosso emocional, né, leonino, né, do nosso desejo, mas também da nossa generosidade, né, do quanto a gente sente as coisas, né? Então, o quanto daquilo que eu estou colocando em prática, que eu trabalhei, foi do meu desejo. E o desejo que vem da onde? Vem da minha alma ou vem de uma coisa que daqui a pouco eu já terminei aquilo, eu já quero uma outra coisa. Então, essa lua crescente, ela vai trazer um momento onde a gente precisa olhar como a gente fazia, né, aquelas provas no final do ano, né, aquela prova final que vinha com todo aquele acúmulo de matéria, e a gente já estava cansado, a gente já tinha estudado o ano inteiro, e aí chegava lá no final do ano, tinha que reviver tudo aquilo. Então, a gente já está essa lua no grau 29, esse sol no grau 29, é como se fosse essa revisão, né, de tudo que eu precisei trabalhar para conquistar e a partir de quanto da minha emoção, do quanto do meu sentimento, do quanto eu precisei colocar ali. Então, é um dia, né, que a minha sugestão para vocês é que vocês procurem não tomar muitas decisões aí nessa quarta-feira, porque elas podem ficar um pouco complicadas, podem ser muito desafiadoras, mas é um ótimo momento para a gente também observar, né, essa prova final, né, até passar para a próxima fase, né, porque a gente vai chegar numa lua cheia, lá na outra semana, no dia 26, uma lua cheia em Sagitário, né, mas para chegar nela, que vai inclusive ter eclipse, a gente vai passar, né? Vai precisar passar aí por essa etapa, aonde a gente tem essa oportunidade de olhar, né, e fazer um provão. Como eu estou lidando com o ser e o ter? Então, por isso que eu disse, né, que o dia de hoje e amanhã a gente pode aproveitar para uma preparação para essa lua crescente aí da quarta-feira. Semana já mais desafiadora, né, gente? Quando a gente chega ali na quinta-feira, no dia 20, nós vamos ter então o Sol, né, que vai sair então, né, do signo de Touro e vai ingressar em Gêmeos. Então a gente já vai perceber uma mudança a partir de quinta-feira, principalmente, em toda uma vibração, porque a gente vai chegar com o Sol em Gêmeos e ele vem ali encontrar Mercúrio, que já está em Gêmeos, Vênus, que já está em Gêmeos, o nó do norte, que já está em Gêmeos, mostrando que é para lá a direção, e aí a gente entra num céu mutável. O Júpiter já ingressou em Peixes, mutável, Netuno já está em Peixes, mutável, então é um céu que vem nos convidar, a partir de quinta-feira, ainda mais com o foco do Sol, lembrando que o Sol bota aquele holofote, né? Então, ele vem nos convidar a tempos de mudança, tempo onde a gente precisa, né, ter uma flexibilidade, aceitar o fluxo das coisas, ver que para a gente seguir caminhando, muitas vezes a gente vai ter que deixar algo pelo caminho, ser grato àquele período, ser grato à construção, ser grato ao que a gente aprendeu, às vezes dentro de um trabalho, junto com um sócio, com uma parceria, com um amigo, com um companheiro, uma companheira, mas que a gente precisa continuar caminhando e muitas vezes a gente precisa para isso desapegar daquilo que não faz mais sentido para nós, que já está mudando, né, aquela parceria, né, seja na parte material, espiritual, seja na parte mais intelectual, né, daquela parceria. Então agora a gente entra nesse período mutável, onde a gente vai aprender, né? Então todo ano a gente tem essa possibilidade, e agora então com vários planetas, e principalmente esse nó do norte, né, nos mostrando que é para lá que a gente
precisa aí. Então são tempos de estudos, de pesquisas, de trocas, de olhar para o lado do outro. Então, num vídeo passado eu falei, né, como a gente tem que ter cuidado para não advogar em causa própria e sim poder advogar como se fosse na causa do nosso adversário, que é ali que a gente consegue ter um olhar melhor, né, para uma situação. Então agora a gente vem, né, com essa planetada toda entrando em Gêmeos, nos convidando a ter mais trocas, mais conversas, mais flexibilidade, aproveitar o fluxo das coisas e aprender a mudar, se reinventar, né, e entrar então nesse tempo de mudança. E aí, quando chegarmos aí no final da semana, ali no sábado, nós vamos ter uma quadratura entre Mercúrio e Netuno. Aqui, gente, o próximo sábado a gente vai precisar ter um cuidado, né, entre a intuição, né, a nossa percepção, então poder fazer esse mergulho, um ótimo dia para a gente buscar nossa sensibilidade, a arte, formas de expressão mais artísticas, meditação, inspiração, e sair da concretude da palavra, né? É onde a gente vai perceber mais através daquilo que não é dito, a gente vai perceber mais aquilo que está acontecendo através da observação. Então, sábado que vem, no dia 22, a gente pode ter uma certa dificuldade de lidar com a expressão, com a palavra, com o movimento mais concreto, né? Então vai ser aí um desafio da gente realmente mergulhar, intuir, mas com o cuidado aí também para não viajar na maionese. Tá bom, gente? Uma semana bem bacana. Desejo para vocês aí um ótimo final de domingo. Que vocês tenham todos uma ótima semana e consigam aproveitar aí todos esses aspectos bacanas e também desafiadores da semana. Fica aí o meu convite para todos que quiserem colocar aí, que tenham uma ideia, que conheçam um pouco mais o mapa pessoal de vocês, coloquem onde é que vocês têm o leão e onde vocês têm o touro, que é lá que vai acontecer aí essa conversa de lua crescente. Mandem aí para mim que eu vou adorar responder para vocês e dar as dicas pessoais também. Um beijo bem grande no coração de todos, boa semana e até semana que vem.